Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, na sua casa. Que bom que nós podemos, mesmo distantes, estarmos juntos para adorar ao Senhor, em um só coração, em um só espírito, em uma só voz, adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te convido aí na sua casa, junto aqui conosco, a adorar ao Senhor, em uma só voz, exaltar o nome dEle. Cante conosco, louve ao Senhor. Só voz, nós o exaltamos, em um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, e és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Mais uma vez, em uma só voz, em uma só voz, nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Aleluia! Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo nos nossos lares, Senhor, nas nossas casas, Jesus. Pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, e és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Essa é a oração da sua igreja, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, ora vem.
Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Meus amados irmãos, graça e paz para todos vocês. Como é bom estarmos separados, mas juntos, porque estamos aqui como família de Deus, como a família de amor, para juntos, neste domingo, prestarmos a nossa adoração ao Senhor. Eu espero que todos vocês estejam bem, em paz, com boa saúde, e assim, estamos todos orando para que logo venha o tempo em que possamos estar juntos presencialmente, não é verdade? Mas agora estamos distantes presencialmente, mas juntos porque somos unidos em Cristo, somos unidos no amor de Cristo. Eu quero deixar com vocês um versículo bíblico nesse início de culto, lá de João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que bênção que agora não depende mais do lugar, não é? Agora nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar, no templo, nas nossas casas, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a nossa escola bíblica está funcionando juntamente com o CAN toda segunda-feira. Tivemos um probleminha na primeira aula, mas já foi resolvido. Amanhã nós teremos então o estudo bíblico com o tema Vivendo como Cidadão do Reino. Não é? Então lá no Facebook, amanhã, às 20 horas, esses estudos são baseados nas parábolas de Jesus. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, nesse momento, é que as demais lives continuarão às terças-feiras. Terça, sexta, também às 20 horas no Facebook. Células continuam firme e forte. Células se encontrando online. Que bênção! E o discipulado também. Então eu quero falar para você que já fez a clínica de discipulado, se ofereça, fale com o pastor Junão, faça contato com ele, se ofereça para discipular alguma pessoa nesse período. Discipulado foi a principal ordem que Jesus deixou para a igreja. E vão e façam discípulos. Então, sejam discípulo e faça discípulos. A outra palavra que eu quero dar para vocês nesse momento é sobre a nossa rede de solidariedade, de apoio, de mãos estendidas, que tem sido uma bênção, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos que estão se mobilizando, não é? Eu quero pedir a vocês que orem pelos nossos irmãos que estão lá indo levar alimento, levar roupa, atender a essas necessidades. Orem por eles, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que eles sejam livres de todo o mal. Mas isso tem sido uma bênção. Deus abençoe você que está contribuindo, está trazendo alimentos, você que está cooperando, estendendo a sua mão. Eu quero aproveitar esse momento que estou falando nesse assunto de agradecimento a você, para também falar para você que nós contamos com você e Deus especialmente conta com você para continuar firme nas entregas dos dízimos e ofertas, não é? Nesse momento, é mais do que nunca que a igreja conta com seu apoio, com a sua colaboração, sendo fiel a Deus também na área financeira. E eu quero, nesse momento,
fazer uma oração. Eu quero orar agradecendo a Deus e consagrando os dízimos que foram entregues durante a semana. No nosso culto na igreja, no templo, né, quando nós estávamos todos juntos no templo, nós tínhamos esse momento. Eu quero fazer agora, então, esse momento. Você que durante a semana, como prova de gratidão, de fé, de obediência, você dedicou o seu dízimo e a sua oferta, e eu tenho certeza que você que ainda não fez, o fará, mas eu quero consagrar agora ao Senhor numa oração todos os dízimos e ofertas que foram entregues essa semana. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por todo esse povo do Senhor, povo de Deus, que está se mobilizando para estender as mãos àqueles que necessitam. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos também nesse momento, Pai, dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor todas as ofertas, dízimos que foram transferidos para as contas bancárias usando os meios tecnológicos. Ó Deus, seja com todo o teu povo que tem sido fiel também na área financeira. Eu quero especialmente suplicar ao Senhor por aqueles irmãos que estão desempregados, por aqueles irmãos que os clientes sumiram, desapareceram. Eu quero orar por aqueles que estão em dificuldade e por isso não podem cooperar financeiramente com a obra. Ó Deus, abre porta de trabalho, manda clientes para esses teus servos. Ó Deus, que esses irmãos sejam abençoados por Ti. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui diante de Ti eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, oh, graças, oh, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, oh, graças, oh, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, dou-te, Senhor, graças, oh, sempre a Ti, oh, graças, oh, graças, oh, sempre a Ti, oh, graças, oh, graças, oh. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças, oh, graças, oh, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças, oh, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, dou-te, Senhor, graças, oh, sempre a Ti, oh, graças, oh, graças, oh, sempre a Ti, oh, graças, graças a Ti, Senhor, graças, oh, sempre a Ti, oh, graças, oh, graças, oh, sempre a Ti, oh, graças, oh, graças, oh. Te damos graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai.
Não somos merecedores, mas somos alvos da sua maravilhosa graça, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te exaltamos, Pai. Por isso nós dizemos com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti, oh, graças, oh, 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 graças, oh. Louvado seja o Senhor por esta manhã de domingo, primeiro dia da semana, quando nós estamos aqui, nesse lugar, casa de oração, para poder orar com você, meu irmão, que está aí na sua casa, juntamente com sua família. Se os seus filhos, se sua esposa, se o esposo não está perto, chame-os agora para que juntos nós possamos fazer esse momento de oração pela família. A palavra de Deus em Josué 24:15 diz assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero fazer uma adaptação. Eu não sei da pandemia, eu não sei do Covid-19, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, vamos adorar o Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, a gente já sabe do resultado, que o resultado é bênção. E nesse culto da família, queremos orar pela sua família que nos assiste nesse momento, queremos orar pelo Carlos, esposo da Neiva, que fez uma cirurgia muito complexa na sexta-feira, e louvado seja o nome do Senhor. Tudo transcorreu de um jeito maravilhoso, porque Deus estava no comando de tudo. Quero orar pela princesa Lorena, porque Deus tem feito dia a dia um milagre na vida daquela menina que não tem nem um ano de idade. Quero orar por você que completou mais um ano de vida de casamento, por você que fez aniversário de vida, por você que se encontra numa situação de desemprego, para que Deus abra uma oportunidade de trabalho para você nessa semana. Quero orar por você que tem o seu emprego, está aflito, com medo, talvez de uma demissão. Eu quero dizer a você que nós somos filhos do Deus Altíssimo e como família do Senhor, nesse momento, nós vamos interceder pedindo que Deus abençoe as nossas famílias, para que tudo o que Ele deseja fazer nas nossas vidas, Ele tenha a liberdade de fazer, porque nós estamos firmados na cruz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Baixe sua cabeça aí junto com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, e juntos vamos fazer essa oração ao Senhor, clamando a misericórdia, o favor, a bondade dEle, a proteção do Senhor sobre a vida da nossa família, porque como povo do Senhor, como família do Senhor, nós já sabemos que o resultado é de bênção quando caminhamos na presença do Senhor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo assim. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para prestar esse culto de adoração ao Senhor, quando nós chamamos esse dia, esse culto de uma forma especial de culto da família, Pai. Quando nós queremos colocar diante de Ti os nossos familiares, Senhor, esposa, filhos, netos, bisnetos, avós, tios, sobrinhos. Queremos pedir que a Tua mão de graça e poder seja com cada uma dessas famílias, Senhor, abençoando e guardando de todo mal e dando ousadia, Pai, para que nesses tempos de isolamento social possam usar da Tua sabedoria, Pai, e proclamar a Tua palavra e crescer na intimidade do Senhor como família, Pai. Que as famílias possam aproveitar esse tempo para fazerem devocionais juntas, exercitar o culto da família, Pai, e serem transformadas pelo Teu poder. É por isso que nesta manhã nós estamos aqui pedindo a Tua graça, o Teu favor, a Tua direção, para que tudo que venhamos a fazer possa ser feito de uma maneira que alegre o Teu coração, Pai. E de uma maneira muito especial, como família de amor, queremos Te agradecer pelo sucesso da cirurgia do Carlos, pela recuperação da Lorena e por as outras pessoas, Pai, que o Senhor tem abençoado e sustentado e dado saúde, Pai.
queremos te pedir também que o Senhor proteja as nossas famílias, Pai, ajudando a conservar os empregos, que o Senhor possa abençoar os nossos filhos para que eles possam ser filhos segundo o teu coração e nesse tempo de isolamento eles possam estudar a tua palavra e também estudar para que possam conquistar espaço na sociedade e fazer diferença pelo teu nome, Pai. Adoramos a Ti, agradecemos a Ti e continuamos a pedir a Tua proteção e o Teu favor sobre as nossas famílias e o fazemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, dê um abraço aí no seu filho, na sua esposa e vamos continuar juntos como família do Senhor, abençoando o reino de Deus, levando a mensagem de salvação. O meu Deus é maior que os meus problemas. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos descansar em Ti, Pai. Repousar nos Teus braços.
pois o Senhor tem cuidado de nós. Em todo esse tempo, a tua mão é conosco, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. A minha alma está segura em Ti, Pai. Minha alma está segura em Ti. Temos a plena certeza e sabe bem que em Cristo firme está. Que em Cristo firme está. Oh, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Oh, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se ergueu, oh Deus, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois só em Ti eu descansarei, Pai. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É muito bom a gente estar aqui hoje, né, na nossa igreja, na nossa casa, né, sendo igreja. E mais uma vez, né, ainda estamos nas circunstâncias que nos impedem de estarmos reunidos, mas nem por isso deixamos de ser igreja, pelo contrário, né? Agora é hora da gente se fortalecer em casa e juntos, a gente poder passar por isso como igreja, através daquilo que a gente tem realizado nas nossas lives, dia a dia no nosso WhatsApp, compartilhando os nossos pedidos, tendo nosso encontro na célula, mesmo virtual. Tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Meu irmão, hoje queria pensar um pouquinho com os irmãos, refletir no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 ao versículo 18, né? Carta de Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta, onde Paulo ali, ele compartilha um pouco do ministério apostólico dele e fala um pouco das aflições e das dificuldades dele, dá ali umas orientações para a gente de como nós podemos viver pela fé, né, no tempo que nós estamos vivendo. Então acompanhem comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. O texto diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Deus, e convidamos o Senhor para nesse momento, ó Pai, falar aos nossos corações.
abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a Tua palavra, Pai, nos alcance, nos console e nos ensine. Em nome de Jesus, me usa como o Teu instrumento em Tuas mãos, para que a Sua palavra seja aplicada à Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é comum, num tempo como esse, num tempo de dificuldade, de crise, de sofrimento, né, nós enfrentarmos dificuldades. E, como eu compartilhei, Paulo enfrentava, né, no seu ministério também dificuldades, enfrentava desafios, e vendo que a igreja de Corinto, né, precisava de uma orientação da mesma forma, ele então prontamente usa do seu próprio sofrimento, das suas próprias aflições, para dar uma orientação muito clara àquela igreja. Né, eles precisavam viver pela fé. E nas aflições que nos atingem, na maneira como essas circunstâncias nos alcançam, né, nós sofremos e com isso nós temos perdas e a realidade em que vivemos ela é de alguma forma afetada. Então, essas questões humanas, né, elas produzem, querendo ou não, sofrimento ao homem. E diante das crises, meus irmãos, é que a nossa fé ela é provada. Diante das dificuldades, das circunstâncias que nós estamos vivendo, é que a nossa fé é provada. Quando somos afligidos por sofrimento, né, a nossa fé ela deve nos sustentar, ela deve nos firmar e nela devemos permanecer. É comum nós ouvirmos, né, de pessoas que quando sofrem alguma dificuldade, quando passam por alguma perda, elas dizem, agora só nos resta a fé. Porém, quando a gente olha para o conceito bíblico de fé, a gente tem uma direção um pouquinho diferente. Né? Lá em Hebreus 11:1 tem uma direção também de Paulo que diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse é o único conceito de fé claro e objetivo que nós temos na Bíblia, mas existem muitos outros em outros textos, e eu trouxe alguns breves conceitos aqui de alguns autores que eu li enquanto pesquisava para preparar o sermão, e eles dizem bem assim, né, a fé é a resposta do homem ao que diz, a fé é a resposta do homem ao Deus, né, que dizem sua palavra. Né? A fé tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. Então, quando nós vivemos pela fé, nós estamos respondendo a Deus, né? Fundamentando aquilo que nós acreditamos em sua palavra. Né? A fé é o nosso bom testemunho do Senhor. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem a fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Né? Outro conceito que nós temos é que a fé é uma confiança inabalável, não há dúvida, não há incertezas quando nós vivemos pela fé. Existem diferentes outros tipos de significados para a nossa fé, mas uma coisa é clara, a fé de forma nenhuma é algo que nos resta. Pelo contrário, a fé ela fundamenta todo o nosso viver cristão, e é isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, nessa manhã. Nós estamos passando por um momento difícil, de dificuldades, de incertezas, não sabemos, né, o dia de amanhã, mas uma coisa nós temos que permanecer, é com a nossa fé firmada no Senhor. Quando Paulo orienta a igreja de Corinto quanto a essas dificuldades, né, ele está direcionando a igreja de Corinto de como viver pela fé, e eu queria pensar com os irmãos 3 orientações que Paulo dá de forma clara e objetiva à igreja de Corinto e como essas orientações podem nos ensinar, né, nos tempos que estamos vivendo hoje, a viver e permanecer na fé. A primeira delas está ali no versículo 16. Vivemos pela fé e por isso não desanimemos. Circunstâncias como a que estamos vivendo, meus irmãos, elas nos desgastam, nos afligem, deixam o nosso coração aflito e por isso nós podemos sim acabar desanimando, podemos acabar fraquejando, podemos acabar duvidando do Senhor, duvidando do cuidado de Deus, mas Paulo nos afirma que quando vivemos pela fé, mesmo diante das aflições da vida, o nosso espírito é renovado. A fé, meus irmãos, é a força que nos coloca de pé novamente. Se nós fraquejamos, se nós duvidamos, de alguma forma nós deixamos as circunstâncias nos abater, é pela fé que nós nos colocamos de volta, que a gente se coloca de volta de pé, é pela fé em Jesus que nós conseguimos continuar a nossa caminhada. Viver pela fé é entender que nós teremos, sim, aflições, isso faz parte do ministério do crente, isso faz parte do seu e do meu ministério. Cristo ressuscitou, e se nós temos parte na ressurreição de Cristo, nós também temos parte no seu
sofrimento. Eu sei que é difícil para a gente entender isso, mas o nosso ministério com Cristo é um ministério completo. Ele mesmo nos orienta lá em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É claro que nós temos a expectativa de viver uma vida em paz, de viver uma vida nessa paz que excede todo o entendimento, nessa calmaria, nessa tranquilidade, mas, irmãos, nós passaremos sim por dificuldades. Nós passaremos sim por enfermidades, por momentos de crise e por pandemias como a que estamos vivendo. Mas nem por isso temos e podemos desanimar, nem por isso nós podemos nos deixar abater pelas circunstâncias que nos assolam de forma global. Nem por isso nós temos que olhar para tudo isso e achar que isso, de alguma forma, é maior do que a nossa fé. Como a gente viu ali nos conceitos de fé, a fé é uma confiança inabalável. Mesmo diante da crise, nós precisamos perseverar e permanecer com a nossa fé inabalável. As dificuldades que nós enfrentamos enquanto estamos aqui, elas irão permanecer. Jesus afirmou, nós teremos aflições, isso não vai mudar. Mas a orientação de Paulo ela é direta e simples, não desanimem. Paulo sabia que enquanto a gente estiver aqui, o nosso corpo carnal, o nosso corpo carne, ele vai sofrer. Nós teremos aflições, mas isso torna cada dia mais o nosso espírito fortalecido e renovado. O que Paulo está dizendo de forma ilustrada é que quando nós vivemos pela fé, quando nós confiamos no Senhor, depositamos nele a nossa fé, estamos firmados na nossa fé no Senhor, nas aflições nós nos aproximamos de Deus. As nossas aflições vivificam o nosso espírito. Tem um cântico que nós cantamos, é muito conhecido, chamado Rompendo em Fé. Eu não vou cantar aqui, vou deixar essa habilidade de cantar para o pastor Valdo, que tem nos agraciado com sua voz nas lives. Se você não tem acompanhado as nossas lives, você tem perdido momentos como esse. Eu não vou cantar aqui, mas eu quero ler para vocês um trecho da música Rompendo em Fé, que diz bem assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. Amém? Eu posso ouvir um amém aí da sua casa? Meus irmãos, as aflições que nós vivemos, os mares e desertos que nós enfrentamos, nos tornam e nos levam mais perto do Senhor. Nossas dificuldades de forma nenhuma são para nos desanimar. Nossas dificuldades de forma nenhuma são para nos derrubar. Pelo contrário, são para fortalecer a nossa fé e vivificar o nosso espírito. Só assim nós seremos capazes de amadurecer e permanecermos firmes. Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 a 4, ele nos afirma, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, parece surreal, né? Considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu irmão, a prova da nossa fé produz perseverança. Quando sofremos, quando somos afligidos e decidimos viver pela fé e não desanimar, o resultado disso é perseverança. Nós ficamos mais íntegros, nós ficamos mais maduros para o ministério que Deus tem para mim e para você enquanto estamos aqui na terra. Viver pela fé, meu irmão, é perseverar diante das provações, é perseverar de uma forma completa. E essa perseverança ela tem início, meio e fim. Mas quando é o fim, Renato? O fim é quando nós nos encontrarmos com o Senhor na glória. Até lá, nós devemos permanecer e perseverar. Nisso, os heróis da fé, descritos ali no capítulo 11 de Hebreus, têm muito a nos ensinar. Eu destaquei alguns aqui para compartilhar com os irmãos. Pela fé, Abel, né, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim e foi reconhecido justo diante de Deus, mesmo sendo morto. Né, ele ainda fala a respeito da fé que ele teve, né, aos nossos corações. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a orientação de Deus, saiu do lugar que ele estava, né, e foi para um lugar onde mais tarde ele receberia como herança, né, embora não soubesse para onde estava indo. Pela mesma fé, sua esposa Sara gerou um filho, mesmo sendo estéril, e através desse filho, Abraão ainda, né, gerou uma grande nação. Pela fé, Noé obedeceu ao Senhor e construiu a arca, mesmo sendo chamado de louco. Ele obedeceu a orientação do Senhor e choveu, e houve ali o dilúvio. Né? Pela fé, Moisés rejeitou a sua posição de príncipe do Egito e todas as regalias
que ele tinha, né, nessa posição para liderar o povo de Israel, né, no Êxodo. Meus irmãos, pela fé, e somente pela fé, eu e você passaremos por isso fortalecidos e vivificados. Né? Pela fé nós poderemos render graças que nesse período Deus cuidou de cada um de nós e nos sustentou. Pela fé e somente pela fé, eu e você logo estaremos aqui na casa do Senhor novamente em comunhão com os nossos irmãos, adorando e louvando ao nosso Deus. Amém? Meus irmãos, por isso, que vivamos pela fé e que não desanimemos. Segunda orientação que Paulo nos dá de forma clara e objetiva nesse texto é: se vivemos pela fé, é porque a nossa glória é eterna. Está ali no versículo 17, Paulo continua sua orientação quanto a não desanimarmos diante de todo o sofrimento. Agora ele apresenta um resultado de não desanimarmos, o resultado de viver pela fé, né, quando as circunstâncias são difíceis. E Paulo afirma que os nossos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que qualquer outro sofrimento. Meus queridos, as dificuldades do cristão, sejam qual for, seja ela qual for, perdem toda e qualquer importância quando vistas da perspectiva da eternidade. Nada se compara à glória que teremos no céu. Nada se compara à glória eterna. Paulo afirma isso lá em Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Sobre a ótica da eternidade, nossos sofrimentos e dificuldades se tornam leves e momentâneos. É claro que para a gente é difícil enxergar dessa forma, nossos olhos são limitados e é por isso que nós temos que olhar pelos olhos da fé. Quando olhamos pela ótica da eternidade, da fé, tudo aquilo que estamos vivendo, tudo que estamos experimentando, se tornam pequenos, leves e momentâneos, perto do que experimentaremos ao lado do Senhor na glória, amém? Tudo isso irá passar, meu irmão. Nossa fé pode não estar firmada, né? Nossa fé não pode estar firmada em expectativas terrenas de forma nenhuma. Se vivemos de expectativas terrenas em coisas materiais, né, ou em pessoas, nós estamos fadados a uma vida de frustrações e de tropeços, né, de sofrimento contínuo. A nossa fé não pode estar firmada em coisas pequenas, em coisas que vão passar, em coisas que são passageiras. Nós temos que firmar a nossa fé naquilo que é invisível, naquilo que é eterno, naquilo que permanece. Né, meus irmãos? Infelizmente, a gente tem vivido um tempo onde essas teologias triunfalistas, né, da prosperidade e muitas outras, elas incutiram na cabeça do crente que as nossas glórias são conquistadas na terra. E eu quero te dizer, meu irmão, que isso é uma grande mentira. As nossas glórias não são conquistadas aqui. Os nossos tesouros não são conquistados aqui. Isso é tão absurdo quanto afirmar que o que nós estamos enfrentando nesse tempo atual de pandemia, de coronavírus, né, seria o juízo de Deus. Né? Infelizmente, a resposta dessa teologia triunfalista ao sofrimento e à crise é o juízo de Deus. O que já nos mostra que, de certa forma, existe um desequilíbrio muito grande e não fundamentado, né, em defender teologias como essa. Né? Nada tem a ver entre sofrimento e juízo de Deus. Sofrimento faz parte do nosso ministério ao lado do Senhor. Ele deixa isso muito claro na Bíblia, na palavra dele. Então, da mesma forma que nós temos que desapegar, né, dessa ideia de conquistas terrenas, de conquistas, né, materiais, nós temos que nos esvaziar disso para que a gente possa compreender, né, que nós estamos sendo sim provados. Né, e meus irmãos, muitos crentes sofrerão e muitos não crentes também sofrerão, haverão perdas, pessoas estarão desempregadas, né, talvez algum ente querido pode falecer por conta dessa enfermidade ou de alguma outra que irá acontecer, mas isso nada tem a ver com a mão de Deus pesando sobre nós de forma nenhuma. Né? O que nós estamos tendo é uma grande oportunidade de fortalecer a nossa fé e de triunfarmos sim, como verdadeiros discípulos de Jesus. Quando tudo isso passar, meu irmão, quando tudo isso se normalizar, vai ser a hora de eu e você nos levantarmos como igreja, como discípulos de Jesus e fazer a diferença onde a gente for. Né, estender a mão, compartilhar aquilo que temos, compartilhar de uma mensagem de um amor, de uma mensagem de esperança, de um renovo através da fé em Jesus Cristo. Vai ser o momento da igreja ser igreja, graças a Deus que mesmo durante o que está acontecendo, nossa igreja tem realizado muitas ações. Pastor China tem compartilhado conosco no grupo do WhatsApp,
né, todo final de semana, famílias sendo abençoadas com uma refeição, cesta básica. Nós tivemos uma família que teve ordem de despejo e nós conseguimos ali encontrar um apartamento para eles e a igreja tem custeado, né, mobiliou a casa deles, tem custeado o aluguel. Glória a Deus, porque o seu dinheiro, o seu dízimo, aquilo que você tem contribuído para a obra do Senhor, tem sim abençoado aqueles que precisam. Por isso, não desanimemos, permaneçamos firmes, e quando tudo isso passar, nós poderemos ter ali a oportunidade de continuar sendo igreja, vivendo igreja, através de muitos discípulos de Jesus que nós temos aqui, né, para a honra e glória do nome dele. Amém? Irmãos, vivemos pela fé quando compreendemos que nada do que estamos enfrentando ou conquistando enquanto estamos aqui na terra chegará perto do que teremos ao lado do Senhor na glória. Vivemos pela fé, pois a nossa glória é eterna e não passageira. Paulo sabia disso. Paulo sabia que a estadia dele aqui era passageira, que a habitação dele aqui era temporária e que a habitação dele eterna seria a habitação celestial. Por isso que ele orienta a igreja de Corinto: permaneçam firmes, permaneçam no Senhor, né? Vivifiquem o espírito de vocês, permaneçam na fé. Tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui vai passar, tudo aquilo que nós estamos conquistando aqui não terá valor, tudo aquilo que Deus nos proporciona viver aqui serão apenas experiências, pois nós estamos sendo preparados para vivermos ao lado do Senhor. Por isso, de forma nenhuma, nós devemos viver uma vida de forma displicente. Então eu vivo pela fé, eu posso fazer o que eu quiser. Não, somos nós que estamos sendo colocados à prova, não é o Senhor. Sou eu e você que estamos tendo a nossa fé provada, não é Deus. E por isso nós temos que depositar nele a nossa esperança, as nossas expectativas, e a nossa fé precisa ser o nosso fundamento para que a gente possa permanecer e não desanimar. Amém? Viver pela fé, meu irmão, é uma decisão de crer e somente crer, né? A terceira orientação que Paulo nos dá é que quando vivemos pela fé, né, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Paulo finaliza a fala à igreja de Corinto apontando a direção. Fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. O que Paulo está nos dizendo é: vivemos pela fé e não pelo que vemos. As coisas reais, de acordo com Hernandes Dias Lopes, né, são invisíveis, permanentes e eternas. A fé, meus irmãos, ela é muito mais racional do que a gente imagina, né? Claro que nós temos aí a apologética para defender, né, a fé como algo racional, e muitas vezes isso entra em conflito com a ciência ou alguma outra coisa, mas para nós, meus irmãos, a fé é algo palpável, a fé é algo que nós nos apegamos e nós podemos confiar no Senhor. E é por quê? Porque a fé ela não se apega às coisas desse mundo, pois o que o mundo vê, né, é visível, e a nossa fé nos faz enxergar um mundo invisível e muito superior a esse que nós estamos passando. Portanto, se nós vivemos pela fé, nós não podemos dizer que só nos resta fé. Isso seria uma inverdade, isso seria uma mentira, né? Não é algo que a gente usa quando os recursos acabam. Viver pela fé não é algo que você começa a usar, começa a usufruir quando te faltaram as opções. Pelo contrário, quando vivemos pela fé, tudo é pela fé. Cada passo que a gente dá, cada decisão que a gente toma, cada direção que a gente vai, é pela fé. Meus irmãos, toda a nossa relação com Deus se baseia na nossa fé. Desde o momento da nossa conversão, é porque nós cremos no Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, que morreu no nosso lugar. Isso é fé. Isso é crer que Cristo morreu por mim e por você. A fé, meus irmãos, ela não é o nosso combustível reserva. Ela não é aquilo que a gente usa quando o nosso recurso acaba. Ela é o nosso tanque. Ela é aquilo que nos sustenta de forma completa. A fé, ela não resta, ela nos fundamenta. Ela cria uma base sólida para que eu e você possamos permanecer no Senhor, possamos caminhar com o Senhor, não desanimamos, mas olhando fixo naquilo que a gente não está vendo, sabendo que lá no final a glória do Senhor nos espera. Meus irmãos, se não vivemos pela fé, nós não vivemos por nada.
pois sem fé nós estamos afastados do Senhor. Como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquilo que nos conecta com o Pai é a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa fé no nosso Deus, é a nossa fé de ver o cuidado do Senhor em todas as coisas. E quando a gente passa por momentos de dificuldade como esse, não quer dizer que a nossa fé diminuiu, ou que nós estamos em pecado, ou qualquer outra coisa do tipo. Não, não, a nossa fé está sendo provada. As dificuldades virão, elas fazem parte da nossa vida. É engraçado a gente fazer um paralelo com o término de um namoro desses adolescentes um pouco mais novos. Talvez você tenha passado por isso, eu passei por algo parecido, que quando a gente termina a nossa relação ali do primeiro amor, do primeiro afeto que a gente teve, parece que o mundo acaba. Parece que a razão da nossa existência não existe mais. Parece que os meus sonhos, os meus planos, a minha vida acabou, eu não tenho mais rumo. E às vezes, meus irmãos, por mais engraçado que seja, a gente diante das crises se comporta da mesma maneira diante de Deus. A gente enxerga algo visível muito superior do que aquilo que é invisível. A gente vê numa circunstância, num momento, num período, algo muito superior ao poder e ao cuidado de Deus sobre cada um de nós. Meus irmãos, é algo que nós precisamos viver. É um desafio que eu e você temos diários, de enfrentar em família, de enfrentar nesse tempo que nós estamos vivendo agora, reclusos e isolados, o fortalecimento da nossa fé, ter o nosso espírito vivificado, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Meu desafio para vocês nesse domingo, já concluindo, já caminhando para a nossa conclusão, é que nesse tempo nós possamos dar um bom testemunho do Senhor através da nossa fé. Que nesse tempo nós possamos testemunhar de Deus, aquele que nos sustenta, nos guarda, o autor da nossa fé. Que possamos viver pela fé na certeza que nada se comparará à glória de Deus, que nada se comparará àquilo que nós teremos ao lado do Senhor. Eu sei que as circunstâncias são difíceis, eu não quero ser aqui irrealista, eu não estou pregando para vocês uma fé mágica, eu não estou pregando para vocês uma fé que se concentra no mundo da fantasia. Meus irmãos, eu sei sim que tem gente perdendo emprego, que tem gente que não sabe como será o dia do amanhã, que tem gente que às vezes já tem alimento faltando, já tem alguma coisa faltando, eu sei disso, nós sabemos disso, e a igreja tem feito o que pode, tem caminhado dentro das possibilidades para sustentar, e eu não quero aqui reforçar esse argumento de uma fé fantástica, de fantasia, de mágica, algo ilusório. Não, estou falando aqui de uma fé racional, uma fé em Cristo Jesus, algo que eu e você temos fundamentado e firmes no nosso coração, e devemos permanecer, devemos nos sustentar através da palavra do Senhor, num tempo como esse, no que temos enfrentando. Não quero aqui levar os irmãos a se apegar em coisas fantasiosas de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se a Prefeitura de Curitiba nos orienta, a partir de agora, a andar por aí de máscaras, caso seja necessário isso aí, nós temos sim que andar por aí de máscara. Isso não é falta de fé. Então se eu posso caminhar pela fé, eu posso sair daí. Não, o vírus vai te pegar. Se você se arriscar, se você expor, você será afligido. O que Deus te dá é orientações e maneiras de você poder passar por isso, suportando tudo o que está acontecendo. Então, se tem medidas que nós temos que seguir, nós temos que seguir. Nós não temos que colocar Deus à prova porque nós achamos que é assim, nós achamos que é achado. A fé, ela não faz de nós super-heróis. Viver pela fé é viver pela certeza de que Deus tem cuidado de cada um de nós. E que Deus tem preparado para cada um de nós algo muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que nós podemos conquistar enquanto estamos aqui. De forma nenhuma você deve agir de forma responsável. De forma nenhuma você deve agir de forma displicente. Viver pela fé não é colocar Deus à prova. Viver pela fé é viver como Deus pede que nós vivamos em momentos como esse. Confiantes, firmes, maduros e inabaláveis diante de tudo que está acontecendo. Que possamos sair deste tempo vivificados e fortalecidos com a nossa fé renovada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu desafio para você hoje, meu irmão, ele é muito simples, ele é muito claro. Não desanime. Não desanime, permaneça firme, renove a sua fé em Cristo Jesus. Quero dar uma orientação, se você puder, ao final desse culto nós ainda vamos orar, mas junte a sua família, vá na sua sala aí, que vocês possam ter um momento de oração a Deus. Se quiserem um cântico para refletir, bote o Rompendo em Fé, como eu citei aqui, ouça essa música, meditem nessa palavra,
E que essa palavra, que esse momento que vocês estiverem em família, aí nosso terceiro domingo é o culto da família, né? Que vocês estiverem aí em família, na casa de vocês, seja um momento onde vocês estão renovando a fé de vocês, né, no Senhor, onde vocês estão chamando Deus, né, para sustentar vocês e cuidar de vocês, mesmo quando as circunstâncias nos mostram que nem tudo é favorável. E que Deus possa, de forma muito majestosa e linda, ouvir o nosso clamor, a nossa oração, e realmente falar aos nossos corações num momento como esse. Meu irmão, sua fé fraquejou, você duvidou do cuidado de Deus, você tem passado por um momento onde de alguma forma você tem duvidado daquilo que Deus pode fazer por você. Agora é a hora de você voltar sua mente, o seu coração aos pés do Senhor, você voltar a sua mente, o seu coração para Deus e pedir que Ele renove a fé, que Ele renove aquilo que foi afetado, que Ele renove aquilo que tem tirado a sua paz e que você possa se reanimar e ter o seu espírito vivificado naquele que é o autor da nossa fé, que nos guarda e nos sustenta. Amém? Eu quero orar com você, né? Se você puder, já reúna a sua família, né? Deem as mãos aí na sala de vocês, né? Feche os olhos de vocês, já comecem a orar, coloquem diante de Deus aquilo que de alguma forma tem afetado a família de vocês, tem afetado o dia a dia de vocês, tem preocupado, né, mas que vocês possam nesse momento, mesmo diante de todas as circunstâncias, renovar a fé de vocês no Senhor. A fé, meus irmãos, é a única coisa que vai nos manter prontos, firmes, maduros, íntegros e preparados para a gente enfrentar tudo aquilo que a gente pode enfrentar enquanto estamos aqui na Terra. Lembre-se, a fé não é o que nos resta, é aquilo que nos fundamenta. Então vamos orar, baixe sua cabeça, coloque já isso diante de Deus, né, e que possamos viver firmes em família, né, com a nossa fé no Senhor, preparada para o dia de amanhã, porque nós temos a certeza que o que Deus tem preparado para nós, né, seja aqui ou seja na glória ao lado dele, é muito maior e muito superior a tudo aquilo que nós podemos conquistar ou sofrer enquanto estamos aqui. Amém? Pai querido, Pai de amor, nós queremos em nome de Jesus, Pai, chamar o Senhor, a presença do Senhor agora na nossa casa. Nós ouvimos aqui, ó Pai, a respeito, Deus, de vivermos pela fé em momentos de dificuldade. Vivermos pela fé, ó Pai, quando a nossa fé é provada, quando a nossa fé é testada, ó Pai. Nós agora queremos, ó Senhor, pedir perdão, ó Pai, se de alguma forma a nossa fé sofreu ou foi abalada, ó Pai, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Pai, que o Senhor possa vir com o Teu Espírito, ó Pai, nos consolar, nos abraçar e nos colocar de volta de pé. Nós queremos agora, ó Pai, na Tua presença, renovar a nossa fé no Senhor, renovar, ó Pai, aquilo que nós acreditamos e queremos permanecer firmes nessa base sólida, ó Pai, que é confiar no Senhor e somente no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, olha para cada família agora, olha para cada pai, para cada mãe, para cada filho, ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, reabastecer cada um de nossas famílias, ó Pai, com a esperança que vem somente do Senhor. Que a nossa fé, ó Pai, no Senhor, que a nossa fé em Jesus Cristo, ó Pai, possa ser a nossa esperança, o nosso norte. Que nossos olhos estejam fixos naquilo, ó Pai, que a gente não está vendo, mas aquilo, ó Pai, que nós estamos vendo, ó Pai, que eles não tenham poder algum sobre nossa família, que não tenha poder algum, ó Pai, sobre nossas vidas, e que de forma nenhuma, ó Pai, isso venha a abalar, ó Pai, aquilo que nós depositamos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos e pedimos para que o Senhor possa, ó Pai, de forma muito especial, cuidar e continuar cuidando das nossas famílias, Pai. Cuide, ó Pai, dos pais, dos filhos, da harmonia dos lares, ó Pai, do sustento dos lares, ó Deus. Aqueles que de alguma forma perderam suas rendas ou estão com o seu emprego comprometido, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, acalme o coração, conforta o coração, ó Pai, prepara para eles, ó Pai, algo, ó Deus, prepara para eles um sustento, Deus, prepara para eles, ó Pai, algo que o Senhor já tem preparado, porque o Senhor não desampara os teus filhos, porque o Senhor não desampara, ó Pai, os teus amados. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor tem para nós grandes oportunidades em momentos como esse. Então, que o Senhor, ó Pai, acenda no nosso coração, ó Pai, uma chama, ó Pai, de sermos verdadeiramente teus discípulos em momentos como esse, que possamos, através da nossa fé, dar bom testemunho de quem o Senhor é, ó Pai, dar bons testemunho, ó Pai, de como é confiar no Senhor, como é passar por momentos como esse, debaixo do teu cuidado e da tua dependência. Obrigado, Deus, porque mesmo diante de tudo, o Senhor ainda nos deixa, ó Pai, estarmos próximos, ó Pai, mesmo que de forma virtual. Podemos, ó Pai, aqui estar como igreja nesse momento em nossas casas para ouvir a Tua palavra, ó Pai, ouvir daquilo que o Senhor tem para nos ensinar.
Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, nos protege, continue, Deus, conosco, não só durante esse momento, mas durante todas as etapas das nossas vidas, para que a gente possa, ó Pai, se alegrar na certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai, que a gente possa entender que a nossa fé não é algo que nós buscamos quando tudo se acaba, mas é algo que nós renovamos dia após dia, porque ela nos sustenta e nos direciona para o ministério que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Deus esteja conosco e nos guarda, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus possa continuar falando ao seu coração, né? Compartilha aí agora em família, né? De que forma vocês podem renovar a fé de vocês no Senhor e de que forma vocês podem, né, deixar que Deus opere na vida de vocês, né, em dias como esse. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu vou agora dar a bênção apostólica, nós vamos encerrar o nosso culto, mas tenha mais 5, 10, 15 minutos em casa, em família, agora falando a respeito do Senhor, falando a respeito de como nós podemos viver, né, o que nós estamos vivendo nesse tempo, mais firmes e seguros na fé em Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todo o povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, tenha uma boa tarde, né? Fica com Deus. Hoje, às 7 horas, estaremos de volta aqui novamente para ouvir um pouquinho mais a respeito daquilo que Deus tem a nos dizer. Fique com Deus.